Tá começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E nós estamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e de propagação de informações sobre a maternidade. Falei bonito hoje, né? É isso aí. Uma imersão nos conteúdos maternos. E uma subversão para a sociedade. Subversão para a sociedade. Para validar, para deixar você muito mais ciente de algumas questões que, de repente, acontecem dentro de você, no seu maternar, e que não consegue entender. Então, aqui a gente traz mulheres incríveis, que têm muitas histórias diferentes de maternidade e que fazem com que a gente aprenda e evolua. É, sem dúvida. No início do podcast, a gente sempre faz aquele convite. Te inscreve no canal, aciona a sinetinha, ou no linguajar mais gauchesco, que me cabe, o sincerrinho, né? Para receber as nossas notificações, para assistir os outros episódios. Já temos 3 temporadas no ar e estamos chegando ao final, né, desta 3ª temporada. Como disse a Tati, muitas mulheres incríveis já passaram por aqui e tenho certeza que em algum ponto tu vais te identificar. E outra dica é: compartilha esse conteúdo também com os pais, com os avós, com os amigos que pretendem também entrar nessa jornada da paternidade ou da maternidade, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. É um conteúdo para toda a família. Para toda a família, para falar Isso sobre mesmo. parentalidade. E esse é o objetivo, né? Começar a discussão, começar a reflexão, para fazer de fato que as novas gerações tenham outro entendimento sobre esse processo aí da família, da maternidade, da paternidade. Não te esquece de nos seguir também no Instagram, que a gente tá lá com conteúdos exclusivos. Isso, e de prestigiar os nossos parceiros, que são a Sun Supermercados com a Mor, né, os produtos Mor, o suco de uva Aliança, que é da Cooperativa Aliança, e também a Gênios Educacional. São 3 parceiros que estão aqui apoiando esse conteúdo e a gente sempre diz: valorize as marcas, as empresas que acreditam em produtos como o nosso, que tem propósito, né? Porque a gente está aqui juntando propósitos. Aliás, a nossa convidada de hoje tem tudo a ver com esse propósito aqui que a gente está falando. É verdade, uma sinergia total. Ela, além de educar, né, os seus próprios filhos, o Augusto, de 7 anos, a Alice, de 5 anos, a bebezinha Anne, que tá na barriguinha, tá no forninho. Aliás, né, que beleza termos Coisa aqui boa. uma mãe gestando também. E eu acho que uma das únicas mães de 3, né, Shana? Fora eu, tu quer dizer? É verdade, Ela é uma tem mulher um trabalho incrível. incrível na área da educação, né? E por isso a gente fala, né? Além de cuidar dos dela, ela está preocupada com todas as crianças que tenham a oportunidade de serem educadas de uma forma socioemocional. Esse olhar, né? Entendendo que a educação não é só conteúdo, mas é também olhar para cada indivíduo que está no processo de aprendizagem. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos ver se a nossa convidada de todo o podcast, né, sabe quem é. Tá bem. Alexa, quem é a psicóloga Camila Curi? Traduzido de eventbrite.com. Camila é uma treinadora de vida especializada e psicóloga certificada que passou mais de uma década ajudando profissionais e perfeccionistas a viver de acordo com seus dons e dirigir sem que isso lhes custe seu bem-estar físico e mental. Olha aí! Bem-vinda, Camila Curi! É isso! Um pouquinho ali na história dela. Olá, meninas! Tudo bem? Um prazer estar Tudo te bem? recebendo aqui, Camila. Seja bem-vinda. Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês falando de um assunto, aliás, o meu assunto preferido da vida, falar sobre maternidade e como nós podemos encontrar caminhos para educar os nossos filhos, para que sejam saudáveis numa sociedade que adoece tão rápido e coletivamente. A Camila é psicóloga, educadora, especialista em família e idealizadora dos programas socioemocionais. Uma das descrições da nossa assistente virtual, que eu não posso dizer o nome dela, Camila, falou que tu és criadora da teoria da inteligência multifocal. O que seria isso? Na verdade, essa teoria ela veio do meu pai, né, nos atendimentos psiquiátricos e nas suas abordagens de construção e análise sobre o pensamento,
porque muitas vezes nós estudamos o comportamento, mas pouco estudamos o pensamento, que é onde tudo começa, e se lá nós não tivermos um bom plantio, os comportamentos eles vão ser muitas vezes distorcidos e desagradáveis. Eu, quando me formei em psicologia, tendo como base esta formação, como esse grande educador que foi o meu pai, eu quis levar este conteúdo para dentro das escolas, porque a psicologia, a psiquiatria se concentrava muito nos problemas já existentes, sejam de aprendizagem, seja de transtornos de humor, de personalidade e assim por diante. E nós acreditamos, tanto eu quanto ele, acreditamos que a educação ela deve ser o grande propulsor do trabalho socioemocional. Não devemos esperar uma pessoa adoecer para depois tratá-la. Precisamos promover saúde, assim como as vacinas promovem saúde, assim como o saneamento básico promove saúde, assim como uma boa higienização promove saúde. Nós chegamos em um século, saímos de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões em um século, que a humanidade demorou séculos e milênios para chegar até 1 bilhão, nós multiplicamos por 7 vezes esse número em uma década, em um século. Isso acontece por causa da medicina preventiva, no grande foco deste trabalho. Então, nós acreditamos que promover saúde é essencial para que nós não tenhamos tantas pessoas doentes nos hospitais psiquiátricos, tomando medicação, nas famílias angustiadas. Precisamos cuidar da saúde mental. Vale lembrar aqui, né, Camila, que tu és filha do Augusto Cury, o psiquiatra mais lido, né, uma pessoa que tem uma contribuição para essa área muito importante, relevante. Fora do consultório, né? Exatamente. Porque eu acho que tem isso, né? Uma coisa é o tratamento. Não é privado, né? Não é só mas privado. Mas também usar essa informação e fazer com que isso, entre aspas, se popularize, né? Chegue às pessoas de uma forma acessível. Como é que foi essa tua construção e também a descoberta do teu propósito enquanto filha também? Eu acho que isso é importante. As pessoas devem estar curiosas para saber, né? O filho de médico que vira médico, né? O filho do cantor que é músico. Como é que foi essa descoberta para ti, Camila, de entender que esse também era um propósito de vida teu? É muito interessante que pais que brilham muito geralmente formam filhos inseguros e que vivem às suas sombras. É muito difícil, principalmente para um filho que tem essa empreitada de seguir os passos, né, que antes foi percorrido por seus pais e com muito sucesso, de muitas vezes eles ficarem num limbo muito sem brilho próprio, angustiados, muitas vezes sentindo até que todo esse sucesso do pai atrapalhou em vez de ter ajudado ele na sua própria carreira, né, por causa das comparações. E eu acho um grande diferencial que meu pai teve no meu processo educacional, e eu falo isso, até quero colocar isso como tema de um livro. As pessoas ficam esperando assim uma grande pílula. O que ele te ensinava? Como é que você, tão jovem, eu com 21 anos, já tinha fundado a Escola da Inteligência? Hoje é a maior empresa de educação socioemocional. Com 23 anos, eu já tinha uma empresa que já tinha uma capilaridade de centenas, milhares de alunos, já era palestrante nacional, internacional. E um dos grandes diferenciais no meu processo educacional é que meu pai olhava para mim quando eu estava perdida, angustiada, dentro dessas minhas descobertas, ele olhava para mim e falava assim, se vira. Como assim se vira? Se vira, vai lá, tenta, dá a cara a tapa, o erro faz parte. O erro faz parte, onde a gente quer deixar a educação tanto dentro de uma redoma que a gente não permite que os nossos filhos tenham suas próprias experiências, se frustrem, levantem, não tenham vergonha das suas falhas. Meu pai sempre compartilhou comigo muitos dos seus erros, muitas das suas falhas. E ele queria que eu tivesse também a oportunidade de criar os meus próprios erros e me reconstruir através deles. Então eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho se vira, sabe? Eu acho que nós estamos uma geração que super protege demais e que não permite que as crianças e os adolescentes se frustrem. Quer também excesso de conselho também não é bom, o excesso de feedback também não é bom. Deixa um pouquinho de liberdade, que a liberdade ela é essencial para a construção do indivíduo. Então eu muito jovem, eu não tinha medo do fracasso, eu sabia que o fracasso faria parte do meu cardápio como empreendedora, como hoje faz parte do meu cardápio como mãe, e eu sei que não é a perfeição que gera saúde mental. Na verdade, pelo contrário, se você viver com uma pessoa que é extremamente equilibrado, você vai começar a se sentir angustiado, nossa, eu não tenho espaço aqui, né?
Então, o filho não precisa de uma mãe super, mega, super heroína, nem uma equipe precisa de um líder que não falha nunca. O que nós precisamos é ter coragem de olhar para as nossas falhas, repensarmos a nossa história e recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. Pegando esse gancho aí que tu estás falando, né, de como o teu pai te educou, eu queria saber, porque vi também o teu conteúdo do Instagram é super bacana, tu falando, pais educam, avós não. Como é que é o Augusto Cury e a tua mãe também, como é que eles são como avós? Ele deixa também as crianças errarem por si só, ou ele tá lá mais na super proteção? Olha, é engraçado, porque na nossa família a gente sempre teve um viés de ter autoridade sem autoritarismo. E é uma das coisas que eu defendo muito no processo educacional. Eu acho que uma educação tem que ter autoridade. A família não é um espaço de democracia onde todos os componentes têm votos iguais. Os pais são responsáveis pelos seus filhos e precisam assumir essa responsabilidade. E muitas vezes o filho não vai entender todos os limites que lá forem colocados. Então, eu vim de um lar muito afetivo, mas também com muitos limites necessários. E aqui em casa funciona assim também. E engraçado que os meus pais, o que difere, eu acho que nessa educação, não é nem eles mimarem demais. Eu acho que ter mais tempo. Meus pais têm mais tempo que tinham na minha época. Estavam trabalhando, estavam construindo a vida. Hoje eles têm mais tempo de se dedicar às crianças. Então, às vezes excede um pouquinho. Eu falo assim, às vezes a sogra gosta de dar o banho gelado, eu gosto de dar o banho quente. Qual é o problema? As pessoas fazem um big deal, um grande problema com coisas tão simples. Eu não gosto que a minha mãe dá doce. Sabe que a minha mãe, por exemplo, ela fica o tempo todo, ela quer que a criança come. Mas isso era com a gente também. Mas minha mãe, você não rapou o prato, não foi suficiente. Mãe, a criança já não tá com vontade de comer. Sabe o que eu faço? Eu deixo ela. Então vai, o neto é seu, faz do jeito que você quiser. A hora que ele estiver comigo, eu faço do meu jeito. Mas a gente não pode superdimensionar, a gente tem que dar o espaço também para os avós, porque esta relação que se estabelece nos vínculos e na transferência do capital da experiência vale muito mais do que os excessos que talvez você não concorde, com o banho gelado que você não gostaria que desse. Tá tudo bem. Agora a gente, nessa geração, fica olhando só o detalhe. Se não faz do jeito que a gente quer, o filho é meu, é tudo pra mim. É uma geração narcisista e egocêntrica que muitas vezes não dá o espaço pros avós. E eu sou defensor de que nós precisamos dar o espaço pros avós. Tive avós muito presentes e foram muito saudáveis na minha construção. Ou seja, a convivência é preponderante ao tipo de comportamento que os avós... E o que fica muito claro, e eu tô, assim, tomando um balde de água fria aqui com esse teu comentário, porque eu sou daquelas que diz, mãe, por favor, deixa o Gonçalo comer na mesa. A gente levou um mês pra fazer o guri comer na mesa. Mas aqui em casa eu queria que ele comesse na sala, ele quer. E eu fico nesse processo de acreditar que eles, os avós, têm que me ajudar no processo de educação. E o que fica claro te ouvindo falar é que o papel dos avós não é esse, né? Eu acho que às vezes a gente confunde, né? E que a convivência saudável que eles têm com os avós tem muito mais a oferecer de positivo do que de negativo. E também que os avós, pela fase da vida em que se tornam avós, têm mais tempo, são mais leves, né? Nessa relação. Eu acho que é isso que fica claro. E eles já passaram por tudo e perceberam que muitas coisas que a gente se estressa... Isso acontece no primeiro, pro segundo, pro terceiro. Você fala tantas coisas que talvez você era mais rígida. No segundo você é menos, no terceiro, então, deve ser menos ainda, né? Porque a gente percebe que esta construção, ela é muito mais natural. Imagina os avós que já passaram por tantas coisas, já viram tantas coisas. Então, eu peço muito, sou uma defensora. Nós temos que dar o espaço para os avós. Eles não são uma extensão dos pais, os avós. Eles têm um outro papel do que os pais. E ele precisa ser respeitado. E essa relação surge efeitos positivos numa vida toda. Então, vamos baixar um pouco a guarda e parar de falar meu filho, deixa um pouquinho que os filhos também são dos avós. Eu acho que tu falaste um ponto bem interessante. A nossa geração que é muito focada nisso, né? No detalhe. Gostei dessa fala, assim. Porque me lembro que quando ia para casa das minhas avós, e nossa, meus avós têm um papel muito especial na minha educação, me inspiram até hoje.
hoje, né? E sinto muita saudade. Nunca vi a minha mãe fazendo limitações quanto ao que a minha avó vai fazer, o que a outra vai deixar de fazer. Não existia isso mesmo. Eu concordo contigo. Me lembro de lá no início ser muito assim, tudo não podia, não, porque eu não só vou dar doce aos 2 anos. Algumas coisas eu ainda acho que a gente pode fazer um combinado, assim, na família. Mas ser mais flexível também está sendo, para mim, essa tua fala aí, um ponto bem importante de reflexão. De acordo, a flexibilidade acho que tem que estar de acordo com a importância que determinado combinado tem na vida de uma criança, né? Ou seja, enfim, daqui a pouco uma restrição alimentar, né? Que realmente tem alguma coisa de saúde. Então, assim, não é um capricho da mãe ou do pai determinar aquela não ingestão de um alimento, enfim. Mas são questões de medidas e de balanças importantes que eu percebo que a gente tem que fazer. Super serviu para mim esse acho que ficou papo. Um recado bem bom. Eu quero te perguntar o seguinte, a Tati falou um negócio sobre o tédio, né? E outra pauta que tu trouxeste já também, Camila, eu acho que é sobre essa exigência da parentalidade que a gente está vivendo nos tempos de hoje. Eu escutei há poucos dias o meu marido relatando em casa algo de uma conversa com outro pai médico sobre o tempo dos nossos pais. Eles tinham que ser pais competentes. Hoje nós temos que ser pais excepcionais. O quanto disso, assim, tu acredita que é verdade e a gente está até entrando numa neurose sobre essa competência exagerada da parentalidade, né? Tanto os pais quanto as mães, e eu tenho que cuidar a comida, eu tenho que cuidar a roupa, eu tenho que cuidar o emocional, eu tenho que cuidar a educação, assim, com tanto detalhe. O quanto isso também tá adoecendo os pais, assim, queria que se tu tem uma visão sobre isso também. A maternidade, ela já é desafiadora e cansativa por si só. A gente que fica dando uma dimensão ainda maior. Eu sempre fui uma mãe que priorizei. Como eu sempre trabalhei fora e optei por continuar trabalhando, tenho uma vida bastante ativa, eu sempre me pergunto o que é essencial. O que vai fazer a diferença? Não dá pra gente entrar em todas as guerras, não dá pra gente entrar em todos os embates. Eu vejo pais que às vezes entram com embates com pouquíssimas coisas, porque querem dar conta de tudo e coisas que muitas vezes não são essenciais. Como eu fui uma executiva antes de ser mãe, fiquei 8 anos como executiva, eu aprendi isso como gestora. O gestor, um bom gestor, ele precisa fazer escolhas todos os dias. Não dá para ele ficar resolvendo todos os problemas da sua companhia. E na relação com o filho é a mesma coisa. Às vezes estão pequenos desgastes que acontecem nas relações que faz com que os pais deixem de ter prazer nesta relação porque quer tudo perfeito. E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Por mais que você cuide do pé de bananeira, vai lá, regue todo dia, jogue adubo, cuide, ele não vai dar abacate. O pé de bananeira vai dar bananeira e o pé de abacate vai dar abacate. Então você tem que olhar para o seu filho e entender qual é a personalidade dele. Ele é uma criança mais introspectiva? Ele é uma criança mais extrovertida? Ele é uma criança, quais são os potenciais que ele tem e que eu devo oferecer para ele os melhores nutrientes para que ele seja a melhor bananeira que ele pode ser. Mas ele não vai ser abacate. E você vai talvez ter um outro filho que é abacate, nunca vai ser bananeira. Então eu acho que esse excesso, os pais têm uma certa vaidade de que se eu fizer tudo, meu filho vai ser perfeito. Não, não vai. Ele vai continuar dando banana, ele vai ter os erros dele, vai ter as limitações que ele tem. E nós precisamos, dentro daquilo que ele ofertarmos o melhor para que ele seja a sua melhor versão, não a versão idealizada do pai. Porque se nós trazemos as nossas visões idealizadas, os nossos filhos, eles não se encaixam muitas vezes nesse projeto. E se eles não se encaixam nesse projeto, começa a gerar um distanciamento. Eu vejo tantos pais perdendo os seus filhos, porque os filhos não se sentem bons o suficiente para os seus pais. Porque o tempo todo eles se sentem inadequados, o tempo todo eles não se sentem suficientes. E não tem nada que prejudica mais uma relação do que você não se sentir suficientemente bom para aquela pessoa que você ama. Quando você não se sente, isso num casamento, isso na relação com os filhos, isso na relação profissional, quando você não se sente, você começa a desenvolver ferramentas de defesa. E muitas vezes essas ferramentas de defesa machucam as relações, eleva o tom de voz, grita ou isola, faz excesso de birras. Então a gente precisa entender que muitos dos comportamentos que são incoerentes e não saudáveis, eles vêm de feridas muito mais profundas.
Tu falas que existe um combo de falta de inteligência emocional dos cuidadores. Qual seria esse combo? Primeiro, excesso de comparações. Eu acho que nós vivemos uma sociedade do Instagram, onde as pessoas elas se comparam o tempo todo. Compara com a outra mãe que consegue fazer o filho sorrindo em todas as fotos, compara com a mãe que trabalha, que dá conta de fazer tudo. Só que a gente compara com uma foto cheia de filtro, com 5 segundos de um stories. A gente muitas vezes não tem mais essa consciência crítica na hora de consumir aquilo que a gente compara. Aí compara com a aluna nota da escola, aí compara com hoje já não é mais só com a sala, aí compara com a escola, aí compara com a cidade, comparar com o mundo. As comparações têm gerado um nível de insatisfação muito grande. Eu peço para os pais, leiam sim, ouça os meus conteúdos, busque informação, mas olha para o teu filho. Nada substitui você entender quem é aquele ser humano e aquela relação única que vocês podem construir, sabe? E diminuir um pouco essa comparação. Segundo, o excesso de exigência, como vocês colocaram anteriormente, essa necessidade neurótica da perfeição, tem gerado pais cada vez mais frustrantes e mais frustrados, porque querem ter uma performance que muitas vezes não condiz com a nossa realidade, muitas vezes estressante, angustiada. Outro ponto que eu acho super importante, que eu trabalho em casa, é pedir desculpa para os nossos filhos. Eu me excedo, muitas vezes eu levo o tom de voz, às vezes não é só porque o que ele está me fazendo é um comportamento incoerente, mas porque eu estou sem paciência. Então, quantas vezes eu não peço perdão pro nossa filho, a mamãe levou o tom de voz aqui porque eu tô muito cansada. E o Augusto tá me vendo grávida, quando eu fico mais nervosa, ele fala pra Alice assim, você sabe quando a mamãe tá grávida, os hormônios, que eu já expliquei, os hormônios ficam à flor da pele, a gente tem que poupar ela. Porque eu também me humanizo nessa relação com eles, sabe? Eu mostro pra eles, a mamãe tem hora que não tá, tem hora que tá pesado pra mim também, vocês precisam me ajudar. É uma troca. A mamãe tá aqui para dar o suporte para vocês, mas eu também preciso que vocês, em alguns momentos, sejam compreensivos. Mas pedir desculpas, quando você falhar, não tem problema, isso não perde autoridade. Elogiar mais os seus filhos, sabe? A gente, às vezes, reclama da falta de tempo que tem com os filhos, mas o tempo que a gente tem só reclama. Aí é a roupa que não colocou no cesto, a tarefa que não fez. A maternidade fica chata e os filhos não querem estar próximo dos pais, principalmente na adolescência. Então, não é que não tem que ter limite, eu sou super a favor de limites, mas eles não podem impedir o nosso olhar de enxergar o que os nossos filhos têm de saudável, de competências e de habilidades. E é engraçado porque é através do nosso olhar que eles vão aprender a se enxergar. E se nós não ofertarmos a ele um olhar generoso, um olhar de enxergar neles o potencial que às vezes nem eles mesmo ainda reconhecem em si mesmo, como nós teremos filhos saudáveis, seguros e que façam a diferença no mundo, se eles não conseguem nem fazer a diferença na sua própria vida e na sua própria casa através dos olhares dos seus pais? Então, eu acho que esses são alguns dos componentes que têm prejudicado a educação. Mas eu acho que isso que tu trouxeste, Camila, é uma coisa positiva da nossa geração. Essa capacidade de fazer os nossos filhos, ou essa percepção de que é necessário que os nossos filhos entendam que e eles também precisam nos olhar como seres humanos, além do cargo de pais, né? Ou seja, e aí a gente já tem o resultado. O teu filho, que é mais velho, disse pra tua filha, a mamãe quando tá grávida tem as questões dos hormônios. Ou seja, esse teu diálogo com ele fez com que ele já tenha uma percepção de que ali existe uma mulher que tem questões fisiológicas pelas quais ela passa durante o período da maternidade, né, da gestação, e ele já tá ensinando a irmã sobre isso. Quer dizer, que homem será esse, exatamente, né, que já então, vem com essa construção de uma empatia, né? Exatamente. Quando tiver a esposa, enfim. Eu acho que a gente tá num caminho de tentar encontrar uma medida para essa balança, sabe? Da neurose, né? Dos pais perfeitos, mas ao mesmo tempo dos filhos mais compreensivos no sentido de entendimento, né? Porque toda criança tem um entendimento, né, Camila? Cada um, claro, com o seu nível de entendimento. Mas é possível
sempre falar aos filhos sobre as questões das verdades emocionais, né? Eu não sei como que tu enxerga isso. E assim, e mostrar que assim, às vezes a gente se excede não só porque eles são incoerentes, Sim. ou porque eles estão teimosos, a gente se excede porque a gente não tá bem, talvez poderia ter mais paciência, que era algo pequeno, mas nós também temos as nossas questões, e os filhos precisam entender que por detrás de uma mãe e de um pai, existe um ser humano, e nós, enquanto seres humanos, somos falhos. E muitas vezes eu converso isso com os meus filhos, sobre as minhas falhas, sobre as minhas limitações, dando espaço para que eles não tenham medo das suas falhas, porque quando eu vou apontar as suas falhas, não é algo, nossa, como você é o mal ou o bom. Não existe mais isso, gente. A gente precisa tirar, tanto que, não sei se vocês perceberam, os filmes da Disney, eles mudaram o conceito. A Malévola, que era contada como a bruxa, já não é mais. O filme da Malévola já é você já vê pela perspectiva dela, você vê que tinha algo bom atrás daquele comportamento também incoerente dela. Nós estamos nessa era de entender que dentro de nós existem características saudáveis e não saudáveis, e que um ser humano saudável não é aquele que não tem raiva, não tem medo, não tem angústia, não fica ansioso, mas é aquele que trabalha as suas ansiedades, as suas angústias, os seus medos e potencializa as suas competências. Então, a família tem que ter esse diálogo. Eu gostei muito do que você disse. Eu não sou aquela que fica idealizando a família do passado, porque a família do passado reprimia completamente as emoções. Eu acho que nós temos que parar. No passado era. A vida é o que ela é. Nós temos várias questões importantes, inovações no processo educacional que devem ser despertadas e que devem ser olhadas, e questões que talvez a gente precisa resgatar do que foi bom. Nada foi só ruim e nem hoje é tudo bom. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros do passado, trazer o que é saudável e construir uma nova história a partir das variáveis que nós temos hoje, né? Eu queria contribuir com essa questão de como expor os sentimentos aos filhos, né? Porque aí tem um ponto também que é um limiar entre não se vitimar, né? Tipo assim, o que tu tá fazendo tá deixando a mãe triste. Isso também a gente vê acontecer. E a gente faz sem querer às vezes também, né? Eu faço. Eu realmente procuro nunca fazer isso, porque já me dei conta, né, por outras relações maternais próximas, de que isso não seria uma coisa positiva, né? Mas por que você acha que não é positivo? Você falar de um sentimento que você teve em relação a uma atitude do seu filho? Eu acho em relação, assim, muitas vezes por parecer que a carga tá na criança, né? Assim, eu estou triste porque tu fez não sei o quê. Então, eu acho que teria uma outra maneira, e era isso que eu queria justamente trocar contigo, né? Uma outra forma de dizer, sem que isso pareça um peso também para uma criança de 7 anos, 5 anos, enfim, ou até um adolescente, né? Hoje as conversas, meus filhos têm 14 e 12 anos, hoje as conversas são trocas muito ricas entre nós, porque aí quando digamos que eu diga alguma coisa assim, certamente eles têm liberdade de me dizer, mamãe, mas não, acho que não é para tanto, ou algo do gênero. Estão já num outro momento, né, de maturidade também. Mas eu digo em relação à criança. Eu na verdade falo isso com meus filhos, tá? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu sei que existem algumas teorias. Eu acho que assim, a gente tem que só cuidar do excesso, tá? Eu acho que não dá para ser isso toda hora. Não dá para ser toda hora e não dá para ser uma muleta no processo educacional. Mas eu acho o filho entender a importância de que muitas vezes a mamãe fica triste mesmo com a atitude dele. E que eu sou um ser humano que tem as minhas carências, as minhas angústias, as minhas questões. Eu sempre tive um pai que falou muito isso para mim. Então, assim, eu ouvi várias vezes meu pai falava assim para mim, filha, você pode continuar, você quer fazer isso? Eu não concordo. Tudo bem, você vai me ter sempre como seu pai. Você pode me perder como amigo, como seu pai você vai ter sempre. Eu sempre ouvi meu pai colocando as cartas na mesa. Olha, a relação é uma troca. E meu filho tem que entender que essa relação é uma troca. Então, eu não vejo isso, se bem dosado, se bem estruturado, como vitimismo, tá? Eu vejo isso como a construção de uma empatia. Meu filho precisa entender que toda ação tem uma reação. E eu quero que o meu filho não tenha medo do castigo. Eu não quero que meu filho tenha medo de eu tirar o celular. Eu quero que meu filho tenha medo, porque meu filho aqui em casa, quando eu falo assim, a mamãe tá triste, nossa, eles largam na hora. Mais do que se eu fizer um barraco e tirar o celular. Por quê? Porque nós construímos uma relação que se importa. Eu me importo com o que ele sente, eu espero que ele se importe com o que eu sinto também. Então, eu tenho essa visão, assim, bem
estruturada de que você demonstrar o sentimento para o seu filho de forma organizada e sem excessos não é chantagem e não gera um sentimento de culpa a ponto do nosso filho não conseguir carregar. Ele precisa entender que as atitudes deles têm consequências, inclusive naquilo que nós sentimos. A medida, eu acho que está em entender que toda a atitude que ele tiver conosco, com a família, né, com os amigos, com a sociedade de um modo geral, com as outras pessoas, seja no trabalho, na escola, enfim, ela causa no outro, né? Vamos partir do princípio da comunicação e emissão, recepção, mensagem. Ela vai causar no outro. Quando ela causa, tem a questão do outro, mas tem a tua ação, né? Então, assim, tu pensar... Eu sempre trago isso na educação, assim, com o Gonçalo, de uma forma empírica, obviamente. Mas, assim, meu filho, tu gostaria que alguém te desse um tapa? Daí ele disse, não. Então, assim, como tu te sentiria se alguém te desse um tapa? Ah, eu ia ficar triste. Bom, então o teu amigo se sentiu triste, né? Então, acho que é colocar isso na forma, né? Não na consequência, né? Tu é responsável, né? Como se isso fosse uma acusação. Mas acho que a responsabilidade sobre o que tu causa no outro, eu concordo que isso é importante da gente construir com eles, porque ninguém vive sozinho, né? As nossas ações têm consequências. O na resumo vida sempre dos outros. É a dosagem, né? É não se colocar naquele lugar. A dosagem. Para qualquer situação, tu trazer. Exatamente. Talvez eu tenha me expressado de uma... Quis dizer que muitas vezes isso fica sendo um amuleto, assim, né? Uma bengala do cuidador. Então, acho que é para ter atenção nisso. Bem importante. Eu acho que tem atenção mesmo, porque não dá para banalizar, porque daqui a pouco ele nem vai se importar mais, porque tudo você fica chateada aí também perde completamente o cerne da questão, né? Mas eu acho que é entender que a mamãe é um ser humano também e que as nossas atitudes despertam emoções. Uma questão que eu queria tratar contigo, Camila, eu acho que uma postagem tua no Instagram falando sobre a questão da chantagem infantil, né? Assim, a criança, até que ponto ela premedita um comportamento, né? Um choro, uma birra. Como é que tu vê isso? Porque tem linhas de psicólogos, né, que tratam também sobre a parentalidade, que entendem que a criança não tem essa capacidade, esse raciocínio ainda, de premeditar alguma coisa. Como é que é? Queria que tu explicasse pra gente um pouquinho de como tu constrói esse pensamento. Eu tenho uma linha, mas, como eu disse, eu acho que a educação tem que ter autoridade sem autoritarismo, então eu sou muito crítica dessa linha onde que a criança quase vira um rei dentro da casa e os pais ficam ali tentando satisfazer as vontades e como se a criança ela não tivesse inteligência. Eu acho que tem muita inteligência, né? Então, o que eu acredito? O afeto, ele é essencial. Ele é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter no cardápio da formação de uma criança segura. A criança ter o afeto, ela ter a segurança dos pais, ela ter o abraço, ela ter onde voltar. Eu acho que é o que vai prepará-la para enfrentar todos os desafios da vida, seja lá no comecinho da vida escolar, com os amiguinhos, ela tem o colo, voltar para o colo da mãe. Quando ela cai, ela tem um colo para voltar. Quando ela é adulta, ela está estressada, ela tem aquele colo para voltar. Maravilhoso. Agora, nós não podemos confundir, né, o afeto, o carinho e esse porto seguro com um ambiente onde a criança não tenha consequências sobre as suas reações, né? Então, muitas vezes, o choro, muitas vezes a birra é um sofrimento, mas em outros momentos é uma chantagem. Então, eu vou contar um exemplo muito simples que aconteceu, por exemplo, com o Augusto. Então, o Augusto, ele adora jogar bola, tá na fase da bola, e aí ele me chamou um dia para jogar bola, mas faz mais um ano, mais ou menos. Então, eu tinha uns 6 anos de idade. Aí ele falou, mamãe, vamos lá jogar? E tem hora que eu gosto de fazer gol nele. Não deixa ele ganhar todas as vezes, porque a vida não é assim, né? Então, às vezes eu deixo ele fazer, às vezes eu faço, né? E aí a gente vai brincando e ponderando. E teve esse dia que eu fiz mais gol que ele. Aí ele sentou no chão, como todas as vezes quando ele perde, ele faz aquele drama, porque o Augusto é muito competitivo, né? Quantos anos ele tem, Camila? Ele tinha 6.
tinha 6. Seis anos, né? E aí ele começava a falar, e aí a gente, às vezes eu cedia, eu falava, quando ele falava, porque eu não consigo, porque eu não sou bom. Ele usa frases muito impactantes que a gente fala, meu Deus, eu não posso deixar meu filho construir esse tipo de repertório de autoimagem, né? Mas eu comecei a perceber que muitas vezes ele tinha essa fala para que eu deixasse ele ganhar. Como tu percebeu? Então, nesse dia específico, eu mudei a estratégia, porque eu percebi que por mais que eu cedia, não estava funcionando. Ele continuava com esses comportamentos, com essas falas, mesmo a gente conversando e eu orientando ele, que ele era uma criança maravilhosa. Olha o meu tamanho, olha o tamanho dele. Então, eu fazia todo esse repertório. Aí eu falei, mas eu vou mudar essa estratégia. Naquele dia eu fiz mais gol e aí ele começou com esse discurso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não é bom? Você não tá bom mesmo. Vamos parar de jogar, pega a bola, vamos guardar. Você não sabe jogar bola, né? Que você tá falando, você é ruim, então bom. Não, aí ele levantou. Não, mamãe, não é assim. Falei, não é assim? Mas toda hora você fala que você é ruim, eu não vou jogar com gente ruim. Você é ruim? Você não sabe jogar bola? Não vamos jogar bola mais. Acabou. Nós vamos brincar de outra coisa. Daqui a pouco ele se recompõe. Não, mamãe, vamos terminar o jogo. Nunca mais. O Augusto me chantageou que eu não era bom, eu não sou nada, eu não consigo. Então, a gente precisa parar de ser espetáculo, muitas vezes, os nossos filhos, dessa chantagem, porque muitas vezes a gente reforça esse comportamento dando excesso de atenção. Quando a Alice fala assim, você não gosta de mim, eu olho pra cara dela e fico olhando pra ela e falo, Alice. Aí ela começa a dar risada. Tem mães que ficam lá, mas eu te amo, olha tudo que eu faço pra você. Então, muitas vezes os pais eles precisam entender que existe um jogo ali de interesse. Não é intencional, nossa, eu quero machucar minha mãe, eu quero manipular. Não é uma estrutura organizada. Mas ele percebeu que desse jeito, ele fazendo, ele consegue ganhar. Entendi. Ou a Alice, desse jeito, fazendo a chantagem, ela consegue ter minha atenção. A repetição do comportamento. Exatamente. Como é que a gente tira isso? A gente começa a não reforçar o comportamento doentio. Então, muitas vezes eu vou sentar com ele e conversar, mas tem outras vezes que eu simplesmente falo assim, então nós vamos parar de jogar. Pode parar. Pode parar com esse drama, Alice. Vamos parar com esse drama. Você sabe que a mãe te ama e acabou. Aí daqui a pouco ela volta. Então, a gente precisa entender... Sabe que eu tenho visto isso muito lá em casa. Eu quero aproveitar, porque eu tenho um menino de 6 anos e ele faz exatamente isso comigo. E eu já tenho feito essa experiência do... não dá bola. Tipo, então tá. O banho, por exemplo, né? As rotinas diárias sempre é uma discussão. Por quê? Porque ele já estabeleceu que aquilo ali acontece daquela maneira. A mamãe manda... Ele chega a dizer assim, já sei, tomar banho, jantar e dormir. Só que ele sabe que a hora que eu mandar ele tomar banho, ele vai brigar. É como se fizesse parte da rotina do banho, a briga. Da janta, a briga. E agora eu tenho feito umas coisas assim, não quer tomar banho? Problema teu. Vai ficar sujo, vai te dar coceira. Tá, mãe, vou tomar banho. Sabe? Na hora que eu paro de insistir, porque aquela relação daquele momento... a gente argumenta demais. Eu falo, pais, para de argumentar. Tem hora que você tem que falar assim, é pra fazer. Porque é pra fazer. Acabou. É bom argumentar? Sim, mas o excesso também não é bom. A educação ela precisa ter autoridade. Você precisa ter autoridade sobre algumas questões, porque senão a relação vira um desgaste. Você não consegue fazer nada, fica lá na votação eterna. Então tem algumas coisas que nós vamos dar liberdade, mas tem outras coisas que nós vamos dar autoridade. Até e os pais precisam entender e olhar para sua rotina quando isso acontece. Tô achando muito interessante, né? Porque aí a gente foge de fórmulas. A fórmula do educar desta forma. Tem que ser sempre assim. Me veio agora um dos meus filhos, não vou falar aqui, por que eu tenho que estudar? Por que isso eu não vou aprender, não vou levar pra nada? Isso aqui. E eu ia argumentava, explicava e trazia 1000 exemplos e toda a psicologia. Um dia eu simplesmente olhei, sabe por que tem que estudar? Pra tu não rodar e ficar longe dos teus colegas. Resolveu o problema, nunca mais me questiona. Se tu deu o argumento que fazia diferença pra ele, não pra ti. Eu dei a real, a real é que na verdade você já sabia disso. Não, e você já sabia disso, só que a gente tinha com medo de falar, né? Eu fiquei assim,
Ai, meu Deus, que crueldade eu falar isso pra um filho meu, mas só um pouquinho, não aguentava mais, gente. Já tinha pegado todo o repertório possível. Aquilo já tava me fazendo mal também. Eu acho que às vezes a gente fica um pouco perdido de encontrar esse caminho, né? Entre sermos pais positivos, de pensarmos nas consequências das nossas ações e ser o oposto daquilo que a gente teve muito de um conceito, né? A Titi falou uma frase, a Titi Miller esteve conosco aqui há alguns dias, que me marcou muito, né? As nossas mães tinham as coisas travadas na garganta e expressavam isso em chinelada, em grito. Quer dizer, a gente já está vivendo um outro tempo em que a gente pode falar, né? Em que a gente pode refletir, que a gente pode ajudar os nossos filhos a ter essa construção crítica sobre o seu emocional e sobre o emocional dos pais. Mas às vezes eu acho que a gente fica um pouco perdido nesse caminho, sabe? De nem ser tão positivo ou tão autoritário, né? E entender E sabe como que ajuda a gente a encontrar esse caminho? É entender o que a gente vai errar. Tem hora que você vai falar, pô, não, plantei aqui, colhi, não foi legal. Tudo bem. Você vai, a educação também é um pouco desse teste e desse acerto e erro. Não tem como você falar, eu vou chegar nesta relação já com todas as cartas necessárias que vai ganhar o jogo. Não é assim. Às vezes você vai apertar um pouquinho, você fala, não, eu tenho que ceder, eu percebi que aqui não foi tão legal. Não, agora eu apertei, foi bom. Então, a gente vai aprendendo essa relação, até porque cada filho é um. Tem filho, por exemplo, o Augusto é uma criança que o argumento funciona melhor com ele funciona bem no argumento. A Ulice, ela precisa menos argumento e mais autoridade. Eles são crianças diferentes e a gente tem que tirar um pouco esse peso da maternidade, que assim, nossa, a fala que eu vou tirar da cartola vai mudar o jogo. Muda o jogo é a vida inteira, a somatória dessa vida, não é uma prova que você vai bombar ou que não vai dar bom, né? Então, se a gente vai para essa relação disposta a ouvir a reação dos nossos filhos com aquilo que a gente está entregando, e é nessa construção que a gente vai construindo qual é o melhor jeito de educar aquela criança, quais são os adubos que aquela criança precisa, que é diferente talvez da outra. Então vamos com mais leveza, não é um grito que vai mudar. Nossa, eu não gosto do grito, mas já gritei. Ah, mas nossa, eu gritei, aí a mãe se martiriza, quase que pega um chicote, fica lá, porque eu sou uma... Aí depois entra na permissividade ao extremo, porque se culpa, porque gritou, não deveria ter gritado. Cara, não deveria ter gritado, gritei. Não é legal, da próxima eu vou ficar melhor, vou ter consciência, a bola pra frente. Esse excesso de culpa que a gente carrega tem feito com que a relação esteja muito cansativa e nós não estamos aproveitando o melhor da relação que tem com o filho, essa construção e dessa descoberta de quem é essa mãe, de quem é essa mulher depois de ser mãe, ou desse pai depois de ser pai. É nessa construção que nós vamos fazer algo belíssimo, e tenho certeza que se nós estivermos atentos, nós vamos corrigir as arestas necessárias e vamos então construir uma relação linda com os nossos filhos. Que legal, eu gostei muito dessa fala. Não precisa Também. Causar toda hora, gente. Não precisa. Olha aqui, ó, a gente vai fazer vou fazer um brinde com o meu restinho de suco aqui da Vinícola Aliança, né, nosso parceiro. Dá uma olhada na palavra. Vocês conferem aí o recadinho dos nossos parceiros. Na verdade, o recadinho que vem agora é só de um parceiro, porque na volta a gente vai falar de outro. Assum Supermercados, nosso parceiro de sempre aqui no Tudo Sobre Minha Mãe, janeiro, verão. A Tati até queria que eu cantasse. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Bom, produto da Mor, vocês já sabem que encontram no Assum. E quando a gente fala de verão, amiga... Ah, eu que amo verão, amo praia, Eu amo estação até tá com solar. Eu amo até estar com calor, daí eu quero inverno. Ah, não, eu quero verão sempre. Olha aqui, ó. No Assum tem todos os produtos da Mor, que tem muitas utilidades desde casa, mas quando a gente fala em verão, em praia, em piscina, a gente lembra muito da Mor. Até eu quero fazer uma brincadeira contigo. Diga, faça. Tu te lembra disso aqui? Ai, eu me lembro. Baldinho, pra eu fazer castelinho na beira da praia. Diz Passou que- rápido, gente. É, mas dá pra usar, né? Nem que seja pra botar os pés, pega o baldinho. Dá, mas né, acho que não vão gostar que eu chegue assim, né, na beira da praia Quem com que tu tem baldinho. levado pra praia? Agora, outra coisa, ó, guarda-sol sempre e tem que levar cadeira pra todo mundo, não querem mais ficar sentado na canga. Tem que ser cadeira. E essas boias também são bacanas, hein? Não, pro mar não vai dar, né, amiga? Não, mas Pisar dá, e vai- amiga, o mar É? que eu vou dar, amiga, o mar que eu vou dar. Ah, o mar de Santa, mas aqui, Ah, ó, tu é mãe? Tá aí me olhando?
quanta mãe a gente já viu fazendo isso aqui, ó. Que fase, amiga, que fase. Encher boia, muito sei. Mas assim, ó, quem não vai pra praia, vai passar o verão, tem até aquelas piscinas da Mor, né, pra montar no pátio de casa, infláveis, já tem até a modernidade pegou, né? Tem até motorzinho as piscinas hoje em dia, sabia? Pra não ter que estar trocando a água. Vou pedir pro Eduardo trocar a nossa tela ali, ó, porque a gente tem aquela dica, ai, deitou a banheirinha, mas não tem problema, passa pra outra ali depois, Edu. Mas essa é boa pra praia também, né? Essa é Pega a boa. aguinha do mar e põe embaixo do guarda-sol quando é o bebezinho menor, a criança menor. E sabe o que eu já fiz com isso também? Seca com a toalha, bota a toalhinha dentro com uma canguinha pra criança ficar dormindo embaixo do guarda-sol e aí o pai e a mãe poder curtir a praia. Olha só, dicas de Xana. Mas ó, todo pai e mãe desenvolve uma técnica diferente pra beira da praia, pras viagens, e a Mor é parceira em todos os sentidos desses momentos, seja pra levar uma água na viagem, ou um cooler pra beira da praia, ou desenvolver a brincadeira das crianças com areia. Isso aqui serve pra areia do parquinho também, não é só no verão. E também os infláveis que podem estar na piscina, podem estar na beira da praia. Na beira também, pra dormir. Agora tu deu uma ideia, né? Então tem muitas utilidades. Guarda-sol sempre, né, gente? Tem que se proteger e aproveitar esses produtos para curtir um verão bacana com a sua família, sejam as crianças pequenas ou como os meus adolescentes. Leva a cadeirinha, ó, com o carrinho pra beira da praia. Tudo isso vocês encontram no supermercado Assum, produtos da Mor e o Assum, aquela dica de sempre. Tem as 35 lojas, muitas aí no litoral onde tu tá nos assistindo. Aliás, começou no litoral gaúcho, em plena expansão por aí. E também através do site do Assum ou também do app. Tem também pelo WhatsApp. Você pode pegar o WhatsApp da sua loja de costume e fazer o seu pedido por ali. Já sabe, né? Tô indo embora, vou levar isso aqui. Mercedes pequenininha vai pra praia. Vou levar esse colchãozinho pra botar na piscina lá em casa. Beijo, amiga. Tchau. Beijo, tchau. E olha só, o nosso outro parceiro tá aqui hoje. Porque ela é a idealizadora da Gênios Educacional. Esse processo tão lindo que a gente tem falado super aqui no programa, porque ele dialoga com o propósito do Tudo Sobre Minha Mãe, que é justamente esse olhar transformador para o mundo. A educação é o cerne de tudo isso. Cada vez mais a gente tem ciência disso, né? Que a capacidade crítica que a gente constrói na sociedade parte lá do início da vida, em que a escola é um agente muito importante. Só que também é importante, Tati, a gente rever o processo educacional. Exatamente. O conteúdo, ele é muito relevante, mas as habilidades, desenvolver essas habilidades socioemocionais, os estudantes têm um papel essencial. Foi por aí que tu começaste a pensar sobre esse projeto, que hoje já impactou, né, pelo que a gente sabe, mais de 1 milhão de pessoas. Todos os anos nós impactamos 1 milhão de pessoas. Fundei primeiramente a Escola da Inteligência. A Gênios Educacional ela veio na sequência com uma visão mais moderna e para atender a necessidade principalmente do setor público, que tem as suas especificidades, nós sabemos. E o meu grande sonho, e eu acordo todos os dias para levar este trabalho para milhares de famílias e educadores e alunos, é que eu acredito que nós precisamos parar de ficar reclamando dessa geração. Eu acredito que a gente tem que parar de falar, essa geração é egoísta, nossa geração é egocêntrica. A gente fica gastando tanto tempo ofendendo até esta geração, em vez de nós entendermos que elas são fruto daquilo que nós estamos plantando. Então, se cada um de nós, adultos, educadores, gestores, começarmos a plantar novos frutos, nós colheremos novas sementes, né? Então, eu acredito que mesmo por detrás dessa geração, às vezes alienada, ansiosa, angustiada, existe um potencial enorme de crianças altamente comunicativas, com poder de persuasão muito grande, e que a birra pode ser usado bem trabalhado como
protestos que muitas vezes nós precisamos na vida, essa iniciativa que nós precisamos na vida, que às vezes a teimosia pode ser canalizada para algo construtivo. Então eu acredito que dentro de cada ser humano existe um potencial incrível que, se bem trabalhado, não dá para nós apontarmos o dedo. Nós precisamos mudar a forma de olhar, de enxergar e de semear. E a Gênios é esse reflexo. A Gênios, a Escola da Inteligência, nós fundamos como um programa para ser trabalhado uma vez por semana dentro da grade curricular, onde nós vamos trabalhar com os alunos, professores e famílias, para que juntos, como um time, possamos mudar a forma como nós nos relacionamos, primeiro conosco mesmos. E se nós nos relacionarmos de forma mais saudável conosco mesmos, com certeza as nossas relações serão mais assertivas, mais generosas e mais saudáveis. E o fruto do nosso trabalho será muito mais produtivo. Então, eu levanto essa bandeira e hoje tenho grande felicidade de ser uma temática já quase que unanimidade das escolas, sejam públicas e privadas, da importância desse trabalho. Quando nós começamos há 15 anos atrás, as pessoas, nossa, mas isso não é o papel da escola, isso é o papel da família. E eu sempre dizia, você não divide um aluno em dois. Agora ele é um, agora ele é outro. As coisas, elas se interferem. Nós já sabemos que pais que estudam com seus filhos melhoram os resultados escolares. E escola que enxerga as emoções, os filhos se comportam melhor. Então, é uma parceria. Mas não adianta nós só cobrarmos uma parceria se nós não darmos as ferramentas adequadas para que isso aconteça. E a Gênios Educacional é exatamente estas ferramentas necessárias para que essas ferramentas elas possam ser trabalhadas tanto na sala de casa quanto na sala de aula. E assim formarmos uma geração mais saudável, mesmo diante de tantos desafios sociais. Voltamos para o início da nossa conversa, né, em que a saúde é prevenção, não é só o tratamento. E eu acho que quando a gente se deparou com o material da Gênios aqui, Camila, parecia assim a cultura do óbvio. Meu Deus, isso aqui a gente não pensava sobre isso antes, sabe? Quando a gente estudou no colégio, ninguém pensava que daqui a pouco eu tinha tido uma questão em casa, ou que eu tava, né, que a minha mãe estava grávida, eu estava passando por uma questão emocional que eu não estava sabendo lidar. Só se enxergava o resultado. E eu acho que essa reconstrução da educação no Brasil precisa realmente passar por isso. Da gente olhar aquela criança que está estudando como um sujeito, muito mais do que um resultado de uma prova de vestibular, por exemplo. Até porque se a gente não entender o processo, né, o caminho, a gente nunca vai chegar no resultado. O material, nós tivemos acesso aqui a alguns materiais para os professores, né, colocando situações muito interessantes sobre, por exemplo, como o aluno pode contribuir com a escola, né, com a organização da escola, como ele pode se posicionar, tem a das carinhas, né, de colocar hoje estou feliz, hoje estou triste, claro, para séries iniciais. Então é uma orientação para que o professor olhe para a criança além, né, do conteúdo e para suas emoções também. Porque a emoção ela dita a qualidade e a intensidade do registro no córtex cerebral. Então nós não temos como ignorar as emoções quando nós falamos sobre aprendizagem, porque a memorização ela é diretamente correlacionada ao nível emocional. Então quando nós entendemos e damos esse esclarecimento para o professor, esse conhecimento dessa fronteira humana que se chama psique, muda completamente o jogo. Não adianta só estudarmos didática, não é só a didática que muda a performance em sala de aula, é nós olharmos o indivíduo, as suas necessidades, as suas nuances, então ajudá-lo a ser bem construído e conduzido. Com certeza nós teremos um rendimento pedagógico muito melhor. Bom, Gênios Educacional, vocês já sabem, basta acessar o site que está aparecendo aí na tela para você, seguir no Instagram, também na Camila, né? O Instagram da Camila traz muitas informações também focadas, né, no desenvolvimento socioemocional para a educação também. Mas uma pergunta que tem surgido das pessoas que nos seguem, que acompanham o podcast e tal, as escolas privadas também podem ter acesso a esse material? Como que faz para, enfim, instruir os seus professores, a escola como um todo? E as famílias Pode também. Sim.
tanto a Gênesis quanto a Escola da Inteligência, nós temos um trabalho para professores, para alunos e para as famílias. A gente faz um trabalho bastante sistêmico, porque nós acreditamos nesse movimento, como eu disse anteriormente. Então, nós temos a Gênesis Educacional, que atende às necessidades do órgão público, e nós temos as escolas particulares que usam a metodologia da Escola da Inteligência. Então, quem quiser, escolas particulares, quiser fazer parte dessa metodologia, só acessar o nosso site escoladainteligência.com.br, e lá você terá todas as informações para levar essa metodologia também para a sua escola. Perfeito, entendendo, né, que também essas classes, né, a formação familiar, né, de estrutura básica são diferentes, e construir um material certamente para cada um, né, desses esteios da nossa sociedade. Se a gente pensar no sistema público e no sistema privado, entender que são seres humanos também muito diferentes, né, nas suas necessidades básicas que estão ali, eu acho que é fundamental também para a gente construir essa diferença aí. É um time, escola, família, aluno e professor. E vamos embora. E nós que estamos aqui Camila, contando isso para a gente tem vocês. os quadros aqui e a gente quer conhecer agora a tua família. Vamos ver as fotos que tu selecionou aí da tua maternidade. Vamos lá, Eduardo, manda pra gente. Olha aqui, ó, pra quem tá só ouvindo, não te esquece, passa no Instagram pra ver as fotos, ou vai no nosso YouTube, no Spotify, que vocês assistem, né, com imagem o nosso podcast. Então ali tem uma dentro de uma bacia, né, uma Coisa panela, boa. não sei o que é ali, com água. Eu gosto muito dessa imagem porque ela retrata muito o que eu acredito, que a infância ela tem que ser preservada na simplicidade. Então, o excesso de estímulo, ele é muito prejudicial para a saúde mental. Então, você estimular os seus filhos a brincar e fazer muito do pouco, é você dar para ele um potencial enorme de ser uma criança que contempla as pequenas coisas e se diverte com muito pouco. É, Muito lindo. bom. A gente sempre fala no pediatra Daniel Becker por aqui, né? E ele sempre fala sobre isso, né? A brincadeira e o brinquedo, basta abrir a porta de casa e olhar que tá tudo ali disponível, né? E isso traz uma descoberta fundamental para as crianças. Banho de mangueira é uma memória que não sai da minha mente, da minha infância. É muito bom. Eu tenho uma foto, vou botar no Instagram lá, eu pequenininha, de calcinha na cabeça, lavando o pátio. Aliás, eu sempre quis morar numa casa, vou contar isso pra vocês, pra poder lavar o pátio com mangueira. Eu sei que não é sustentável, mas era a minha vontade, tá, gente? Outra foto tá ali na tela. Essa foto é muito simbólica. Eu tenho 2 irmãs, nós somos em 3 meninas e nós engravidamos juntas. Então, nós estávamos nessa foto, a minha irmã agora, a que está no lado direito, ela já teve a nenê, a Estelinha, a Carolzinha está grávida e eu estou grávida também. Então, é o momento onde a família está crescendo e meus sobrinhos, eu falo, são também os meus filhos. Então, aí é uma foto bastante significativa para mim. Como é o nome da tua mãe, demais. Camila? Suleima. Suleima, muito bem. Ela tá um pouco perdida com tanto neto agora, viu? Quantos A agora? Suleima tá... Oi? Quantos? 7. Nossa, Lá em casa também. família Minha mãe grande, tem 7 coisa netos. boa. Muito bom. Vamos para a próxima Nossa, foto. e ela se diverte. Ela tá aí, não? Esse é no chá da Alice, o quanto que é importante esse apoio familiar, como eu disse. Às vezes a gente chega com tantas idealizações e é um choque de cultura, a forma como minha mãe enxerga a maternidade, como eu enxergo a maternidade, e nós entendemos que não tem problema nós cedermos e este espaço ele ser construído junto, sabe? Eu acho que às vezes os pais estudam tanto como educar, que aí quase que aprisiona os avós da geração anterior, impedindo eles de curtir. Então, essa é uma foto aí mostrando tanto que a minha família sempre teve um espaço e que os filhos não são nossos, eles são da humanidade e também das pessoas que nos trouxeram até aqui. Que lindo, que frase bonita. Vamos adiante, tem mais fotos? Olha Que que amor essa turminha. foto, todo mundo de xadrez. Conta pra nós aí. Olha que linda. Esses são os priminhos e eu falo que ter irmãos e ter primos é uma grande escola de socialização. O quanto que é importante nós expor nos nossos filhos as relações, entender que vão ter brigas, que vão ter divergências, aí você vê que tem idades diferentes e nós temos que entender
que você aprende a construir relações na relação, não é sentado estudando somente. Então, os pais às vezes ficam angustiados porque os filhos brigam. Irmão briga mesmo, gente. Não, tá tudo certo, aqui em casa também é assim. Eles se amam, mas se discutem, eles é um espinhando o outro, mas é uma forma linda de se aprender a conviver, né? E uma família grande ajuda bastante. O que a gente tem que fazer é só conduzir, gerando empatia. Se eles têm empatia pelos seus, com certeza eles terão empatias pela sociedade. Já tá lidando com isso com a chegada da Anne, então. Já, na verdade eles pediram tanto a Anne, mas eu sei que vão ter seus desafios também. O Bruno não queria, e aí eles falavam assim, mamãe, mas papai, a gente não quer ser só 2, a gente quer ser 3, 4, você não tá entendendo. Ai, que amor. Então é porque é muito gostoso. Desde pequeno eu sempre trabalhei com a generosidade, o olhar para o outro, e é engraçado, a Alice, que ela é muito apegada, ela fala assim, mamãe, você não pode pegar no colo, que agora você tá grávida. Então, agora ela cuida de mim, ela ficou com mais paciência com os primeiros menores, que antes ela tinha pouca, porque agora ela vai ser promovida, foi promovida a irmã mais velha. Então, assim, a maneira como os pais trabalham essas questões, elas são determinantes em que rumo essa história vai tomar. É verdade. Vamos para a próxima foto. Tá aí com o pai das crianças. O Bruno, e esse é quando eu tava grávida. Eu tive euforia pós-parto. Meu médico falou, você nunca viu uma mãe como você. Sei que euforia pós-parto. Tem muitas mães que têm depressão pós-parto. A minha mãe teve depressão pós-parto. É uma questão que a gente precisa falar. Sim. E não pode ser um tabu, né? Mas eu, particularmente, tive uma experiência diferente. Quando eu tive o Augusto, nossa, eu olhei pra ele e falei, quando eu posso engravidar de novo? Ele olhou pra minha cara e falou, só você, Camila. Nunca vi alguém saindo de uma cesárea perguntando. Eu achei o máximo. Eu peguei. Ela. Quando eu peguei aquele neném no colo, gente, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, um negócio. Ele falou assim, ó, quando você tiver 4 meses, você pode engravidar de novo. Eu falei, daqui 4 meses eu volto. Aí ele deu risada, 4 meses estava eu lá, grávida de novo. Ele falou, você não vou engravidar. É sério? Sério. E aí engravidei da Alice, então o Agostinho ainda era muito pequenininho, tinha 4 meses quando eu engravidei da Alice, e agora que eu dei um tempinho aí pra Anne, mas a maternidade, assim, eu sempre gostei muito, apesar de amar ser uma executiva, ter centenas de colaboradores sob a minha responsabilidade, a ser mãe, pra mim, sempre foi o meu maior prazer da vida. Agora eu vou te contar uma coisa pra tu te preparar, tá? Eu tenho a terceira filha, né? Não imaginei que teria 3, mas tenho, né? Enfim, a gente brinca, né, com a história do descuido, mas é um descuido abençoado, né? Não tava naquele momento preparada pra ser mãe novamente, enfim. E agora eu tô passando por uma fase, a Mercedes tá com 2 anos, que é o seguinte, eu não vou ter mais um bebê. Então. E é uma despedida dessa mãe de bebê com a Mercedes. E isso é uma coisa muito recorrente pra mim, assim, tanto que eu tô protelando o abandono da amamentação. Porque, assim, quando eu tive o Francisco, eu tive o bebê de novo, o Gonçalo já tava maiorzinho. Quando o Francisco era bebê, já veio a Mercedes e tal. Só que agora eu realmente tô passando por esse momento de consciência de que é a última vez que eu vou viver isso. Mas é por isso do filho caçula, né? Eu 2 coisas. Primeiro, não sabia que o nome era euforia pós-parto, porque eu também tive. Eu saí com a bebê no colo, minha filha, e pensando, eu vou ter outro, eu vou ter outro, eu vou ter outro. Quando ela tinha 8 meses, eu engravidei. Então, assim, era uma vontade louca de ter um outro filho. Obrigada, porque eu não sabia nominar esse sentimento. E não tá te sentindo só agora. Não estou me sentindo só. E a segunda questão, meu filho tá com 12 e eu fico olhando e dizendo, eu não tenho mais um bebê, mas será que ele já vai ficar adolescente agora? Eu li uma coisa essa semana. Eu acho que o caçula é por isso, né? A gente às vezes julga, eu como mais velha. Acho que da Rafaela Carvalho, da escritora, e me lembrei de ti. A gente tem 18 verões pra passar com os nossos filhos. Ai, amiga, para com isso, pelo amor de Deus. No papel de filho, né? Assim, deixa eu me abanar que já chora, ela é muito chorona. Não, e eles crescem muito rápido, né? Eles crescem muito rápido. Eu olho para os meus, já não são bebês. A Alice vai fazer 6 aninhos, já é uma mocinha, já tem cheio de... E eu adorei assim, essa fase de bebezinho. Eu nunca tive medo de dar banho. Eu curti. Claro que existem realidades diferentes. Eu falei para minhas irmãs, vocês esperam para ter os próximos, eu quero mais sobrinho, porque a hora que eu tiver vontade, eu pego, porque eu sou aquela tia que trago tudo na minha casa.
Eu acho que os filhos são tudo meus, entendeu? Eu pego mesmo, encho de beijo. E eu sou aquela mãe que gosta de filho, que a minha irmã é toda, a Cláudia, ela teve a segunda menina, a filha dela é toda delicadinha, meus filhos é tudo sujo, gente. Eu vim em casa, eles eram sujos da cabeça aos pés. Aí eu trago a Cecília aqui, eu falo, deixa eu fazer o que eu quero com essa menina. Essa menina não consegue nem colocar o pé no chão, é uma briga aqui em casa. Na sua casa, deixa ela leite. Chegou aqui na casa da tia Cá, deixa ela ser moleca. E aí eu sujo essa menina, ela fica doida. Que tia boa Não, elas devem gostar quando elas vão pra aí. Tem mais fotos? Ela gosta. Voltamos pra marca Gênios Educacional. Ó, mais uns quadrinhos pra ti. Mordi a língua, coisa que tu disse que ia fazer, ou que não ia fazer, e no processo da maternidade fez diferente. Olha, eu acho centrada. que... Não, eu não prometi nada, eu fiz tudo exatamente como eu tinha planejado. Não, eu nunca fui de me prometer nada, assim, eu sempre entrei na maternidade sabendo que seria uma descoberta, assim, de como eu seria como mãe e como aquela criança ia responder. Então, eu não cheguei me prometendo muitas coisas, mas uma das coisas que eu me policio, que eu não gosto, é quando eu perco a paciência, coisas que eu poderia ter um pouco mais de paciência, até mesmo porque a minha vida ela é muito corrida, então eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho, a minha vida ela é bastante agitada, então em alguns momentos Camila, ela é só uma criança, ela não tem obrigação de saber tudo isso, mas você tem a obrigação de estar centrada. Então eu falo muito isso para os pais, assim, não é o filho que te leva para a sintonia dele, é você que traz ele para a sua sintonia. Essa relação, eu vejo muitas vezes os filhos levando os pais para a sintonia da desorganização. E o cérebro, esse lobo frontal, só vai ser maduro com 25 anos. Então, não dá para a gente ter uma expectativa muito grande, ainda que eles tenham uma oralidade muito grande, não tem maturidade. Então, eu sempre me recordo disso, quando às vezes eu estou com baixa paciência, voltar quem é o adulto da relação, e sou eu que tenho que dar para ele um repertório e não esperar que ele já tenha esse repertório para me trazer. Vamos pro próximo? Bom, vamos lá. O próximo é a música que eu cantava. Tem alguma música? Ou que vai cantar agora. Enfim, já tá planejando alguma música para embalar a Anne? Então, meu pai, ele sempre adorava inventar música, sabe? Eu não sou muito de inventar tantas músicas, não. Ele era ótimo, inventar uma música para tudo, música pro IP, tinha uma musiquinha quando eu era criança. Eu gosto de colocar para as crianças músicas muito calmas, assim, sabe? Eu adoro colocar músicas de orquestra, baixinho, isso aumenta a concentração. Mas que tu, assim, que eu canto para eles. Falando, veio uma música ou um larará, como é que foi esse teu processo de tu expressar com a tua voz alguma coisa melódica para eles? Eu gosto muito, por exemplo, para Alice eu canto muito aquela música Aos Olhos do Pai, Você é uma Obra-Prima. Assim, não criei, mas eu adoro essa música porque ela fala quanto que a criança ela é linda, né? E uma vez ela chegou em casa e falou assim, que ela não era bonita, que ela achava aquela amiga mais bonita, eu falava que ela era linda, eu falava, filha, a mamãe não canta pra você, você é linda, você foi feita especialmente. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas se você canta isso quando eu tô nervosa, e realmente, quando ela tá nervosa, eu cantava essa música pra ela. E olha como que é sutil, né? E eu comecei a cantar essa música pra ela, mesmo quando ela não estivesse nervosa. Às vezes a gente usa gatilhos, então eu fazia muita relação dessa música que eu gosto muito, que fala sobre cada criança é linda e bela individualmente no momento que ela estava tensa. Então ela não associou que eu estava cantando isso para ela porque eu achava ela linda, né? E perfeita do jeito que ela é. Então eu comecei a mudar a minha estratégia. Então olha como eu falo para vocês que a maternidade é isso, gente, é essa construção todos os dias, aonde você vai percebendo o seu filho, aonde ele se percebe, e é lindo, eu acho lindo isso. É verdade. A gente tem um vídeo aqui para fazer uma pergunta, um quadro que vem dos nossos amigos homens, né? Os pais. E a gente achou uma forma de trazê-los também para esse podcast através do quadro Em Nome dos Pais. Nosso convidado de hoje é o ator Werner Schinemann, que traz as suas considerações da paternidade para bater um papo aí com a Camila. Oi, Shana. Oi, todo mundo. Eu tenho umas considerações a fazer sobre relacionamento pais e filhos, principalmente filhos muito pequenos.
Eu tive uma menina, um menino e um enteado. E sempre me preocupei em não parecer um cartão postal de pai. Pais não são cartões postais, pais não são perfeitos, pais não têm todas as respostas, pais não podem assumir que têm o direito de impor regras. Pais têm que tratar com filhos, mesmo filhos muito pequenos, com um relacionamento entre seres humanos. O filho tem que aprender que o pai não é esse que eu chamei de cartão postal, que o pai tem defeitos, o pai tem idiosincrasias, a mãe também. Os pais têm que aprender a pedir desculpas quando erram, quando estão enganados, quando passam dos limites. Pais e mães frequentemente passam dos limites e ainda culpam os filhos por esse estresse. Eu acho que a gente precisa encontrar um aprendizado humanista, conhecer seres humanos desde pequenininho, desde sempre, e tratar isso com naturalidade. Errar é natural. Bom, Camila, na verdade, uma consideração do Werner, né? Não te trouxe uma pergunta, mas trouxe uma opinião, assim, sobre as vivências dele enquanto pai, enquanto família, que eu acho que vai muito, né? É muito condizente com tudo aquilo que tu vinha trazendo pra gente. Enxergar a criança e cada uma delas, o adolescente, o filho, como um ser individual, né? Falar dos sentimentos, muito ao encontro do que a gente falou todo esse tempo, né? Eu falo que é uma relação sem filtro, né, de Instagram, que deixa tudo, embeleza tudo, né? E essa relação é humana. Nós temos que entender que não vamos ter, por mais que você tenha recursos necessários internos de conhecimento, a prática ela é soberana em si. Então, pedir desculpa, olhar nos olhos, parar de culpar os filhos, como eu disse, às vezes a gente poderia ter um pouco mais de paciência, que a gente está cansado. A vida moderna, ela exige muito de nós. Então, quando nós gerenciamos melhor as nossas emoções, nós conseguimos entregar o melhor para os nossos filhos também. Muito bom. E sem dúvida a gente não consegue transformar esse mundo, né? É o tempo que a gente está vivendo. Então a gente também não adianta ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Ah, mas se eu tivesse mais tempo, eu teria mais paciência e aí eu ficaria mais com... Não, o tempo que tu tá vivendo é o tempo de que não se tem tempo. Tem que se achar paciência ou exercitar esse pedir desculpas pra gente não ser o cachorro correndo atrás do rabo. Fiquei curiosa de quem ela é no... Exato. Nosso quadro aqui, criado pela Xana. Quem tu és, Camila, no grupo de WhatsApp das mães? Que tipo de mãe tu é? Olha, eu sou a mãe nada polêmica. Então, eu sou aquela mãe que não fico... Eu fico mais voltada para minha casa, sabe? Eu acho que a gente tem que dar... Eu dou opinião quando me pedem. Eu dou ferramenta sem dizer que aquilo é o único jeito de educar. Eu não acho que a gente só tenha um caminho para seguir. Eu acho que existem vários caminhos para seguir e eu acho que cada família e cada mãe precisa encontrar o seu. Aqui eu sou aquela mãe que dou as minhas ferramentas. Quando me pedem, eu respondo, mas também se não me pedem, eu não sou uma pessoa intrusa. Eu acho que a gente tem que parar de achar que tem a receita do bolo para educar o filho dos outros. Eu acho que a gente tem que ter mais um muito boa. Muito obrigada. Vamos ver as nossas dicas. A nossa dica hoje tem a ver com a família, né? Tem a ver com um livro que a Camila escreveu e que uma relação direta com a pergunta da nossa terceira temporada, porque em cada temporada a gente traz um tema. Claro que o central é qual a mulher que tu te tornou com a maternidade. Depois falamos das mudanças profissionais e agora sobre as mudanças do corpo. E aí eu trago esse livro, A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê, Como se Libertar dos Padrões Massacrantes e da Ditadura do Corpo Perfeito, autora Camila Cury. Esse livro é um livro bem rápido de ler. Eu, assim, foi muito rapidinho mesmo. Trouxe muitos recursos para que eu pudesse entender essas questões também. E eu super recomendo. E tem o prefácio do papai aqui, né? E me diz, Camila, como é que tu lidou com as mudanças do teu corpo? Esse livro é um resultado dessa reflexão? Eu nunca tive no padrão, sabe? Assim, eu nunca fui a menina do padrão. Então, eu era acima do peso, mas eu era a menina mais divertida da sala, né? A gordinha sempre era mais legal. E eu aprendi a gostar do meu corpo. Na adolescência, eu aprendi a ter uma alimentação saudável
por mim, mas eu sabia que meu biotipo nunca vai ser o biotipo da Gisele Bündchen, né? E como se sentir bela, mesmo diante de padrões tão desafiadores como o nosso. É um desafio. Então, esse livro eu escrevi para mim, como eu trabalhei nas minhas emoções e como eu aprendi a ter uma boa relação de autoimagem, né? E muito tem a ver com desconstruir esses padrões sociais, entender o que está por detrás dele. E quando eu descobri que uma modelo, ela tem 3 vezes mais de chance de desenvolver um transtorno mental do que, entre aspas, uma pessoa normal, mostrando que a beleza realmente está nos olhos de quem vê. Não é porque o mundo te aplaude que você vai se sentir amada e valorizada, que isso você precisa fazer por você, parar de esperar do seu marido, parar de esperar do namorado, parar de esperar da mídia, parar de esperar, como você diz, ficar correndo atrás do rabo, mas por que é assim? É o que é. Como é que você vai lidar com isso? Então, esse livro é um autodiálogo também que eu fiz comigo, como eu construí a minha autoestima e como eu me sinto bela e capaz com o que eu sou hoje. Deixa eu te falar que, até uma coisa que eu nunca comentei aqui, mas há 15 anos atrás, quando eu saí da tela, porque eu trabalhava também em frente às câmeras, eu tinha um perfil corporal, né? E agora eu estou com outro. Quando fui convidada pela Xana para vir aqui, eu fiquei muito pensando sobre, eu estou no meu melhor momento emocional, porém, talvez não esteja no ideal que as pessoas imaginam para as telas. E aí me inspirei muito em colegas que estão aí, né, na vitrine também, fazendo o seu trabalho com muita competência. E poder ser validada por essas mulheres que já estão, né, que desbravaram esse caminho na minha frente, me trouxe uma segurança tremenda para poder vir aqui do jeito que eu sou hoje, né? Porque a gente sempre é algo naquele dia. Amanhã nunca se sabe. Então, até porque na tua balança, né, amiga, tu entendeu exatamente o que a Camila tá colocando. Exatamente, por isso que eu tô te dizendo. Saudável é quem tá com as suas emoções, né? A saúde tá bem, tá ok. E a aparência tem que estar bem pra mim, né? Então, obrigada, porque é uma super contribuição e por isso que eu trouxe pra recomendar também. Bom, Camila Cury, o @Camila Cury, com muitas informações, tá? A gente tá colocando aí na tela para vocês. Já falamos do site da Gênios Educacional, da Escola da Inteligência, mas agora eu vou te fazer um desafio. Eu quero que tu indiques um livro do teu pai que tenha sido transformador para ti. Eu sei que tu vai dizer que foram todos e tal, mas assim, dá para escolher um livro dele para indicar. Quero começar a ler. Eu tenho o meu favorito, na verdade, né? Eu acho que tem 2 que casam-se muito com o que a gente está falando. O primeiro é O Vendedor de Sonhos, que é até filme, não sei se vocês conhecem. Peça de teatro. Mas eu amo. Peça de teatro. E um que eu gosto muito são Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. Então, como a mulher ela deve ser inteligente para construir relações saudáveis com as pessoas com que ela ama, né? Então, meu pai sempre falava assim, nunca fica falando dos seus defeitos, eu coloco isso no meu livro, que às vezes tem mulher que fica assim, ai, olha a minha estria, olha a minha... O cara não tá nem olhando, mas o que não via passa a ver. A gente fica se autodepreciando para as pessoas que nós amamos, para o nosso parceiro, né, para as pessoas, até verbalizando para nós mesmos, né? Até então, ele dá várias ferramentas e estratégias para que as nossas relações... Exatamente, as nossas relações são saudáveis conforme nós somos inteligentes ou não. E aí ele coloca várias ferramentas como ser uma mulher inteligente. Tá ótimo, então aí as dicas da Camila Cury. Camila, muito obrigada pela tua participação conosco aqui, por nos trazer as tuas visões, né, sobre educação, sobre a tua relação familiar com os teus filhos, né, com os teus pais e os teus irmãos, as suas irmãs, melhor dizendo. E tenho certeza que foi enriquecedor para todos nós. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é isso, esse espaço é um compartilhar de vivências, de entendimentos, para que a gente possa seguir refletindo sobre a maternidade. É uma riqueza também, né? Tu falaste dos teus sobrinhos, adorei te desejar, além de te agradecer, uma boa hora. Que Nossa Senhora do Bom Parto esteja contigo. Obrigada. E que o ano Obrigada, meninas. Obrigada, um prazer estar com vocês. Parabéns pelo programa e tenho certeza que tem contribuído com muitas mães e pais nessa jornada tão desafiadora, mas tão significativa que é a maternidade. Parabéns. Obrigada, Camila. Obrigada a Sun Supermercados e a Amor, sua parceira, e a Gênios Educacional, porque a Camila, de uma certa maneira, está com a gente aqui, ó,
todos os programas, trazendo conteúdos realmente transformadores para a educação do nosso país. Quero dizer para vocês que 2023 tá aí, né, gente? Já começou o ano novo aí e a 4ª temporada em seguidinha também tá chegando, porque o projeto Tudo Sobre Minha Mãe segue nesse ano de 2023 com toda a força. E a gente tá muito feliz porque vocês estão conosco, se inscrevendo no canal, deixando comentários, subindo a nossa conta lá de seguidores no Instagram, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ter acesso a esses assuntos, conhecer essas mulheres incríveis, também os papais que vêm aqui sempre com opiniões relevantes, né, com perguntas que fazem a diferença. Muito obrigada, gente. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada, Camila. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Toda quinta a gente se encontra por aqui.